assustados com a erupção do vulcão Tonga e a possibilidade disso levar a um inverno vulcânico. Porém, neste momento, a maior ameaça é um efeito similar conhecido como inverno nuclear, muito mais devastador e, nesse momento, com uma possibilidade de vir a acontecer em breve significativa. Com a invasão russa da Ucrânia, com bases militares ucranianas tendo sido atacadas em Kiev, Kharkiv, Kramatorsk, Odessa, dentre outras cidades, provavelmente com mísseis balísticos ou de cruzeiro russos, tropas russas já tomaram algumas cidades pelo solo, a população ucraniana está tentando sair dos grandes centros do país também. Além disso tudo, já houve corridas a supermercados e aos bancos, saques em bancos foram restritos e um toque de recolher já foi decretado. O presidente ucraniano disponibilizou armas para qualquer cidadão que queira se juntar às forças militares. Como esperado, já existe inclusive, além do conflito propriamente dito, uma guerra de narrativas de ambos os lados, afirmando que conseguiram esse ou aquele resultado e o outro lado desmentindo. Os ucranianos afirmaram que derrubaram 5 aviões russos, já esses negam, embora tenham sido confirmados pelo menos um helicóptero russo abatido. Dezenas de outros helicópteros com tropas aerotransportadas russas foram vistos rumando para próximo de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Com Rússia também tendo perdido alguns blindados, mas sem dúvida é um ataque em larga escala contra a Ucrânia. O clima é de guerra aberta, algo que não acontecia no mundo há bastante tempo. A Ucrânia já teve seu território invadido devido puramente ao desespero do Putin. O ditador autoritário que está se sentindo ameaçado e usa a guerra para se agarrar ao poder não faz sentido nenhum. Mas o fato é que a Ucrânia claramente é incapaz de oferecer resistência às tropas russas. Se ninguém vier em seu socorro, é questão de tempo até o exército de Putin dominar todo o país. Então, a questão principal que temos neste momento é: a Europa e os Estados Unidos estão dispostos a entrar nessa guerra? Até o momento, de concreto, só se tem notícia de algumas poucas retaliações econômicas relativamente fracas. Monumentos foram iluminados com as cores da Ucrânia. Olha, problema resolvido. De concreto mesmo, não tem nada. Será que o Ocidente vai deixar para lá? Repara que existe um risco aí. Se resolverem sacrificar a Ucrânia para evitar um confronto direto com Putin, por que Putin iria parar aí? A Moldávia é outro país que já fez parte da esfera de influência russa e hoje pende para o Ocidente. Putin não gosta muito das repúblicas bálticas que entraram para a OTAN. E por que parar na antiga área de influência russa? Por que não ir além disso? Até onde iria o expansionismo russo se não for contido? E não é só isso. Os Estados Unidos e o Ocidente abandonando a Ucrânia à sua própria sorte, um outro conflito conhecido se torna extremamente provável. Quem iria defender Taiwan? A saída desastrosa dos Estados Unidos do Afeganistão deixou bem claro que eles não estão dispostos ou sequer são capazes de defender seus aliados em momentos difíceis. Se abandonarem também a Ucrânia, vai ficar claro para todo mundo que a China tomar Taiwan é uma questão de tempo. Pior, o que aconteceria com todos os demais aliados americanos? Todos estariam cientes da covardia do Ocidente. Pode ser que, nesse momento, não agir acabe sendo mais arriscado do que agir. E, de fato, embora uma grande ofensiva ocidental não tenha sido ainda declarada, há rumores de preparação, aviões se deslocando e armas sendo posicionadas para um eventual contra-ataque ocidental. Mas isso também tem seu risco. Agir nessa guerra também pode ser um problema, porque, bem, Putin é um ditador idiota tentando se apegar ao poder, claramente disposto a tudo para isso. Pessoas malucas, desesperadas, são perigosas. E ao contrário das guerras em que os americanos e europeus se envolveram nos últimos anos, com malucos desesperados no Iraque, no Afeganistão e em outros países, a Rússia tem um enorme arsenal nuclear. E a China também, caso a briga por Taiwan entre nesse tabuleiro. Certamente o conflito se iniciaria apenas com armas convencionais,
Mas é o que eu digo, um louco desesperado como Putin, quando a guerra inevitavelmente pender contra a Rússia, seria capaz de tudo. Ou a China, do mesmo jeito, porque Xi Jinping também está muito fragilizado. O fato é que não importa qual seja o país que primeiro lance um míssil atômico, seja a Rússia, seja a China, sejam as forças do Ocidente, o resultado será inevitavelmente o mesmo: a destruição em larga escala do planeta. Porque a guerra de destruição nuclear é um jogo bastante perigoso. Veja, se um país lançar uma única bomba atômica contra outro país que tenha bombas atômicas, ele sabe que certamente sofrerá retaliação, no mínimo proporcional, mas provavelmente muito maior. Isso é inaceitável, porque uma bomba atômica causa perdas enormes no seu território. Portanto, se a decisão de um país, qualquer um deles, for por iniciar uma guerra nuclear, a única opção que faz sentido é lançar todo o seu arsenal, ou pelo menos uma grande parte dele, de uma vez só, tentando, antes de mais nada, desabilitar o máximo do arsenal nuclear do seu oponente. E se você está sendo atacado com um enorme arsenal atômico, a única defesa que faz sentido para você é enviar imediatamente um contra-ataque, uma retaliação atômica também. O mundo tem um total estimado, ninguém sabe ao certo o valor, cerca de 15 mil ogivas nucleares prontas para serem usadas. Não seria um exagero imaginar que todas essas ogivas acabem sendo lançadas em um momento único, o que seria um pesadelo completo, principalmente para o hemisfério norte. A maior parte das grandes cidades de lá seria diretamente impactada. Mesmo com sistemas antimísseis e outras proteções, é muito provável que a maior parte das grandes cidades do hemisfério norte seja destruída nesse evento. Mas você pode pensar, felizmente estamos aqui na América do Sul, a maior parte dos mísseis nucleares russos, chineses e americanos e europeus também vão estar voltados uns contra os outros. Provavelmente vai sobrar pouca coisa para cá. É até concebível que algumas ogivas estejam reservadas para grandes cidades aqui no hemisfério sul, mas se você não mora em uma grande megalópole aqui, está tão longe quanto possível desse tipo de efeito imediato. Provavelmente não será diretamente afetado. Mas esse é o problema, você será assim tão afetado quanto o resto do mundo. Nesse cenário vai fazer muito pouca diferença se você foi diretamente atingido por uma bomba atômica ou não. Em muito pouco tempo toda a humanidade estará morta. Primeiro porque haverá uma enorme liberação de material radioativo na atmosfera. Certamente circulará por todo o globo, aumentando exponencialmente a taxa de câncer nos anos seguintes. Humanos e animais devem ter tantos problemas que é possível que haja extinção de populações inteiras. Segundo, a economia do mundo irá para o buraco. Hoje os países e empresas são muito especializados. Será que conseguiríamos nos adaptar novamente a uma tecnologia primitiva sem tanta especialização? É pouco provável. Mais provável é a fome e a miséria mundiais. Mas esses dois pontos ainda não são os piores. Como explicamos no caso do vulcão de Tonga, essa guerra cataclísmica nuclear também lançaria muitos particulados na atmosfera, uma enorme quantidade deles. E esses particulados refletiriam a luz solar. No final, se um gigantesco inverno vulcânico é algo terrível, um inverno nuclear é simplesmente catastrófico, o Armagedon em si. Estima-se que a superfície do planeta ficaria vários anos sem receber sol suficiente para crescer plantas. Isso tornaria impossível cultivar qualquer tipo de vegetal. A vegetação atual provavelmente morreria toda, e sem vegetação por vários anos, os animais também pereceriam. Isso tudo num frio muito maior do que o que temos hoje. Podemos perfeitamente estar encarando o fim da humanidade e talvez o fim da vida na Terra nesse evento. Quando as nuvens se dissiparem, restará uma bola de terra radioativa e inerte, incapaz de sustentar vida de qualquer tipo. Não importa quem disparar o primeiro míssil.